Oi, viajante da vida! Estamos de volta com o nosso Curtas Espíritas, aqueles momentos em que a codificação, em que a mensagem do Espiritismo nos traz reflexões para os nossos dias atuais. E os dias que nós estamos vivendo são dias confusos. São dias em que parece que nós nos sentimos sufocados pelo mal. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou um capítulo que é muito importante e que, se ele for mal compreendido, vai fazer de nós pessoas amolentadas, pessoas passivas em vez de pacíficas, daquelas que não entendem que o mal à nossa volta, mesmo que ele não nos atinja diretamente, ele vai acabar chegando a nós indiretamente pelo sofrimento que espalha. Então, o que fazer diante do mal? E aí muitas pessoas dizem, Jesus disse lá, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele disse que nós não devíamos julgar, que nós não deveríamos apontar dedo para os outros. Jesus colocou isso para a sua população, para os irmãos que ouviam, para nós. Mas será que isso é uma proibição de percepção do mal? Será que o otimismo espírita, aquela proposta que nós temos de ver o mundo com bons olhos, de ver o mundo com luz nos nossos olhos, porque é exatamente isso, se os nossos olhos fossem trevas, está lá no Evangelho também, tudo à nossa volta parecerá em trevas. Mas se nós tivermos luz, nós vamos eliminar. Isso não é uma proposta de ser poliana. Tudo é maravilhoso, tudo é lindo, não existe o mal, só existe primavera. Não, gente, nós temos inverno. Nós temos aquele verão tórrido. Então é exatamente essa situação, a mudança, a diversidade em torno de nós, que nos faz perceber que para mudar o mal em torno de nós, para mudar o mal em nós, ele precisa ser percebido. Ele precisa ser observado. E, de certa maneira, ele precisa ser freado. E é isso que Kardec, no finzinho desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, em que ele traz uma série de observações, faz propostas, perguntas ao Espírito São Luís, que traz respostas interessantes para nós, para acabar com esse equívoco. Não julgueis, e aí a gente não faz nada também. Não julga, mas também não freia o mal. E é importante ter atenção a isso, porque normalmente quem usa essa frase do não julgueis está querendo defender quem está fazendo mal porque ela concorda com aquilo, porque ela de certa maneira admite aquilo. Então vamos com Kardec, vamos com o Espírito São Luís, para poder saber o que a doutrina diz para nós a esse respeito. E lá nessa questão, no item 19, ele vai fazer perguntas, no capítulo 10, vai fazer perguntas ao Espírito. Ele diz assim, como ninguém é perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? É assim? Não, eu não posso julgar. O outro está jogando pedra na casa do vizinho. Mas eu não posso julgar, porque como é que é, né? Jesus disse, eu também tenho imperfeições, eu não jogo pedra na casa do vizinho, mas de vez em quando eu jogo um pacote de bala no chão, quando eu estou caminhando pela rua. E a gente fica nessa de, eu não falo do defeito do outro, o outro não fala do meu defeito, e ninguém controla os próprios defeitos, né? Ninguém muda. E aí o Espírito responde para Kardec nos seguintes termos, olha só. Certamente não é esta a conclusão a tirar-se, pois cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Primeiro passo. A gente tem, sim, a necessidade de observar e a necessidade de frear. Não vamos usar o termo repreender, porque aí parece aquela coisa, né? Eu estou numa posição elevada, eu estou numa posição de destaque e apontando o dedo lá para baixo para os pobres mortais que erram. Não. Mas nós temos necessidade de frear o mal, de frear as falhas dos outros e nossas, principalmente. As nossas a gente tem o pé no freio. E a dos outros a gente pode gritar, ei, vai mais devagar, freia aí o que você está fazendo. É o máximo que a gente pode fazer. Então, o fato de Jesus ter dito que nós não devemos atirar a primeira pedra, que às vezes nós olhamos o cisco no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso, não nos exime da responsabilidade de cooperar pela melhora do todo, principalmente, como diz São Luís, daqueles a quem a tutela nos foi confiada, nossos filhos, nossos alunos, nossos subordinados, as pessoas em torno de nós da família precisam de bons exemplos, precisam de bons modelos. E aí ele prossegue com as instruções, olha só. Mas, por isso mesmo, porque nós não somos perfeitos, né? Deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maioria das vezes.
E de vez em quando as pessoas estão essa maldadezinha, né? Eu vou apontar o erro do outro. A gente vê isso muito no meio político. Um aponta o dedo para o outro, fala da corrupção do outro, e aí de vez em quando a gente descobre, há muitos anos, houve um tal escândalo dos anões do orçamento. E aí, não é que aquelas criaturas que foram pegas nesse escândalo, momentos antes apareceram como baluartes da honestidade, ajudando a caçar uma criatura que tinha agido de forma equivocada? Então, olha só, fazem assim, apontam o dedo para os outros, esquecem que tem outros 3 dedos apontando para eles. E um outro que está apontando lá para o plano espiritual, né, para o céu, vamos dizer assim, como a gente faz nas musiquinhas de evangelização, quando eu aponto o dedo para o amiguinho, tem 3 para mim e 1 para o Pai do Céu. Assim que acontece lá na evangelização, para indicar que a gente tem que ser mais condescendente, mais indulgente, mas ao mesmo tempo atento. E aí o Espírito São Luís diz que nós devemos fazer com caridade, fazer com atenção, e não para denegrir, e não levantar a poeira sobre o erro dos outros para fazer com que as pessoas não percebam os nossos. Isso é maldade, isso é crueldade. E é exatamente assim que continua a resposta do Espírito São Luís. Olhem só, neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. Então, vocês estão vendo aqui que o Espírito recomenda o seguinte, olha, não faça, não exponha o mal dos outros, não refreie, não repreenda os outros por maldade. Você não presta, você nunca vai ser bom. Isso quando nós fazemos isso com o filho, com o subordinado, com o aluno, nós abatemos o moral dessa criatura e dificultamos o seu progresso. Mas existe sempre aquela possibilidade, o que você fez não está bem. Até o tom de voz ajuda. Mas você tem a condição de melhorar. Eu confio que você pode melhorar. Quer minha ajuda para melhorar? E a gente pode colocar dessa forma. Normalmente nós nos destemperamos. E eu faço meu meia-culpa aqui. Meus filhos de vez em quando, pai, para que você está levantando a voz? E a gente não precisa, para repreender o erro dos outros, levantar a voz. Faça um esforço danado. De vez em quando a gente cai mesmo. Por isso está ali a resposta do Espírito para a gente fazer com cuidado. Para não agir de uma forma a denegrir. Mas, no segundo caso, é um dever. Principalmente com esses que nós devemos orientar. Mas tem mais. Se eu vou repreender os outros, de novo a gente volta lá na musiquinha da evangelização, né? Tem um dedo apontado para o amiguinho e tem 3 apontados para mim, a gente tem que também se perguntar, será que não cabe para mim essa justificativa? Não cabe para mim essa repreensão? Olha o que o Espírito diz. Mais ainda, a censura que alguém faça a outrem deve ser dirigida também a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. E é essa uma questão que a gente precisa se perguntar. Epa, peraí, será que eu não estou em curso no mesmo mal? Ah, se fizessem assim entre os companheiros que a gente vê em escândalos de corrupção, né? Será que aqueles que apontam a corrupção de um não se reconheceriam também corruptos e mudariam? E fariam esforços para mudar? Essa é uma questão importante. E daí a perceber o mal ou a repreender o mal de alguém não vai muita distância de fazer propaganda disso. Será que a gente tem que deixar quietinho? Ah, não é comigo, não vou falar nada, não tem problema, não está me afetando. Muita gente diz assim, não está me afetando. Mas será que não está afetando a nossa coletividade? E aí, no item 21, Allan Kardec volta a perguntar ao benfeitor espiritual, será que porque eu vou trabalhar para frear o mal alheio, para frear o mal em mim, divulgar as imperfeições dos outros, é necessário? É possível? Será falta de caridade? Não devemos fazer ou podemos fazer? E aí a resposta, a pergunta de Kardec é a seguinte, haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Porque a gente tem que perguntar, por que eu estou falando que o outro está fazendo bobagem? Por que eu estou dizendo? É para me ocultar? É para que se virem os olhos para aquela pessoa que pode estar cometendo um erro e não olhem os meus, como fazemos muitas vezes ainda hoje? Ou será porque eu estou percebendo que aquela criatura está iludindo a muitos, que aquela criatura é um risco para a sociedade, é um risco para a coletividade, e aí é necessário frear o mal que ela pode fazer. E o Espírito São Luís responde então para nós nos seguintes termos, olha só, esta questão é muito delicada, e aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Aí, gente, pensa bem, caridade, segundo entendia Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Bom, ser indulgente não é ser conivente. Perdoar não significa deixar seguir fazendo mal, mas entender que aquele mal é fruto da imperfeição, do equívoco, do atraso moral e que precisa de corrigenda, e que precisa de transformação.
talvez tendo nós o exemplo de transformação, estimulemos os outros a se transformar também. Então a caridade bem sentida, a caridade bem percebida, bem compreendida. E aí ele prossegue. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Opa! Então aí a gente começa a perceber, principalmente em torno da nossa sociedade, o que nós vamos fazer? Diante da situação de excessos, de desvios, de desajustes, de desmandos, de maus exemplos, de governantes, de legisladores, de criaturas da sociedade, de dirigentes de alguma atividade, nós vamos buscar e dizer, não me cabe repreender, não me cabe julgar. Oremos por eles, principalmente oremos para que eles despertem, para que eles se tornem merecedores da posição de liderança que assumiram, do cargo que ocupam. Mas se eles estiverem em desacordo e se eles forem causa de desajuste social, é melhor que eles sejam expostos, é melhor que eles sejam removidos. Está lá o Espírito nos dizendo. Nós temos, às vezes, a necessidade para evitar que muitos caiam. E é isso que ele complementa. Olha só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, reflitamos. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19 e item 21. Duas perguntinhas que Kardec fez para os espíritos para nós refletirmos ao longo dessa semana toda até o próximo culto espírita. Como nós vamos agir? O que é com caridade? Começar a reforma por onde? Para eu apontar a falha dos outros ou para eu mudar a mim mesmo? Para eu poder ter autoridade moral de repreender, mas repreender no sentido de corrigir, no sentido de refrear e não no sentido de denegrir. Hajamos como bons trabalhadores, como divulgadores do bem. Jesus mesmo se referia aos escribas e aos fariseus como raça de víboras. Ele os repreendia. Ele não permitia que o mal se alastrasse. Mas, em contrapartida, Jesus realizava todo o bem que podia. Então, a melhor barreira que nós podemos contrapor ao mal é a realização do bem em nós. O melhor combate que nós podemos fazer ao mal é o mal que está em nós. Nos aperfeiçoemos. Mas também entendamos, se os escândalos, se os equívocos, se os desmandos de alguém podem prejudicar a muitos, pode ser um dever nosso apontar isso para que isso seja refreado, para que isso pare de acontecer. E às vezes basta isso. Basta um grito, pega ladrão, e o indivíduo não vai mais roubar. Então a gente tem que estar muito atento. Nada de linchamentos, nem físicos nem morais, mas atenção para frearmos o mal. Pé no freio dos nossos males. Nós temos a direção. Nós temos o volante e o pé do freio das nossas vidas e no acelerador. Mas na vida dos outros, nós só podemos tocar a buzina, nós só podemos dizer sinais com a mão ou dizer gritando, pare de fazer isso, não faça, isso vai fazer mal. Mas sejamos ativos. Temos o compromisso de melhorar o mundo em que nós vivemos. Não sejamos passivos. O otimismo espírita não deve nos tornar cegos para as imperfeições que estão à nossa volta. Um grande abraço para vocês, acione aí o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, deixe o seu like, mande um comentário para nós, diga o que você achou desse vídeo. Se você não concordou com a gente, quais são os motivos que você não concorda? Será que a gente está realmente falando bobagem aqui ou você acha que a gente está indo por um caminho que seja doutrinário? Pelo menos as nossas referências estão todas na codificação. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!